pois tudo é dele, somente dele, que ele cresça, que eu diminua. Meu coração preparado está, toma o teu lugar. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Amém. Louvado seja o nosso Deus para todo sempre. Abra a palavra do Senhor na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9. Assim que você encontrar, fique em pé. Versículo 11. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 11, diz assim: vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Feche os olhos. Senhor Deus, Pai Santo, lemos um trecho da sua palavra e oramos agora, venha falar aos nossos corações. Continue ministrando as nossas vidas, Pai, pois aqui estamos para te louvar e te louvamos, para receber a tua palavra que traz luz para os nossos caminhos, que nos direciona e nos abençoa. Então agora, Espírito Santo, toma conta da mente, do coração de cada um de nós. Que eu seja, Senhor, neste momento, a tua voz neste lugar, porque o teu Espírito é a tua boca. Então fala através da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se assentar. E esse é um tema que, às vezes, quando nós falamos que vamos tratar na igreja sobre finanças, alguns irmãos ficam meio desconfortáveis, né? Porque muitas pessoas pensam que as coisas espirituais, elas são separadas da nossa vida secular, do nosso dia a dia. É como se fosse assim, água e óleo, que isso não se mistura. Ah, pastora, esse assunto financeiro, eu acho que a igreja não deve falar. Eu concordo sobre os dízimos, sobre as ofertas que a gente traz para a casa do Senhor, mas ficar falando sobre esse negócio de finança na igreja, sabe? Eu não concordo muito, porque eu não acho que é uma coisa espiritual. Eu não acho que é algo bíblico. Mas eu quero dizer para você nesta noite que finanças é um assunto bíblico, sim. É um assunto espiritual. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala sobre prosperidade 3.264 vezes.
para ser específica com você. Então, se esse assunto não fosse espiritual, a gente não encontrava na Bíblia. Se Deus não quisesse falar conosco sobre isso, nós não teríamos mais de 3.000 vezes, mais especificamente 3.264 vezes, esse assunto para nós. Então vamos entender. Você é um espírito que habita em um corpo e tem uma alma. Então, muitas vezes, queridos, nós perdemos esse entendimento. A gente olha para isso que nós vemos. Mas nós precisamos sempre nos lembrar de que nós não somos isso que nós vemos. Nós somos seres espirituais. O ser humano é um ser espiritual. Deus nos criou espírito, um espírito eterno. Mas Ele nos deu um corpo para morarmos de um modo transitório nessa terra. Acabamos de falar, olha, o obreiro perdeu o seu irmão. Ele não está mais aqui, ele não mora mais no seu corpo, mas o seu espírito é eterno. Então nós somos seres espirituais que habitamos num corpo que é por um tempo, é temporário, e possuímos uma alma. O que é a nossa alma? São as nossas emoções, são os nossos sentimentos, aquilo que é governado, que começa tudo na nossa mente. E que muitas vezes, a Bíblia se refere à mente, à alma, sentimentos como o coração. Assim como algumas vezes também se refere ao espírito como alma, A alma é importante para o Senhor, mas é o espírito, que é eterno. Mas quando nós entendemos isso, que nós somos um ser dessa forma, então você não deixa brechas para que o mundo espiritual do outro lado venha atuar na sua vida. Porque você entende que você é um ser espiritual e que todos os assuntos são espirituais. Quando nós falamos sobre essa divisão de corpo, alma e espírito, isso nós falamos de um modo didático, para que você entenda como as coisas funcionam. O nosso corpo que é transitório, que sofre as aflições, as doenças, as enfermidades e tudo assim por diante. Assim como nós estamos sendo ministrados a cada dia. O nosso projeto não falou sobre as nossas fraquezas espirituais, não falou sobre a nossa mente, sobre os nossos sentimentos, que isso está na nossa alma, mas também intimamente espiritual. Tudo a palavra falou sobre as nossas decisões. Então, hoje a palavra fala o quê? Sobre as nossas finanças. Então não existe assim, isso é espiritual, isso não é espiritual. Tudo no que se refere a nós é algo espiritual. Amém? Então, eu quero te fazer 2 perguntas. E eu quero que você entenda, então, o modo com que as finanças é algo espiritual. A primeira delas é: qual é a sua relação com o dinheiro? Como assim, pastora? Eu quero perguntar para você, o que você pensa sobre o dinheiro? Você não precisa me responder, você pensa aí para você.
Então, qual é a relação que você tem com o dinheiro? O que você pensa sobre o dinheiro? Então, a gente sempre tem dois tipos de resposta. Tem um grupo de pessoas que fala assim: eu não ligo para dinheiro. Eu não me importo com dinheiro. E aí, alguns que são altamente espirituais, nossa, que resposta linda. Muito espiritual, não liga para dinheiro. Irmãos, eu quero dizer que está errado. Sabe por quê? Porque o dinheiro, ele é fruto do teu suor. Ele é fruto do seu trabalho. O Senhor não diz que comerás do quê? Do teu suor. Então, o nosso dinheiro é fruto do nosso trabalho. Amém? E o que nós gastamos para ganhar o dinheiro? Nós gastamos o nosso tempo. Você não levanta todos os dias e vai trabalhar? Quanto tempo você gasta trabalhando? Quantas horas do seu dia? Então, nós gastamos muito tempo para ganhar o dinheiro. Então, o dinheiro, o tempo melhor, é a sua vida. Porque nós gastamos muito tempo da nossa vida trabalhando para nós obtermos o dinheiro que é o nosso sustento. E se nós gastamos muito tempo, se nós gastamos a nossa vida, então isso é algo precioso. A sua vida não é preciosa? É ou não é? Amém? Então você entendeu essa relação? Como nós temos que valorizar a nossa vida, o nosso tempo e, consequentemente, todo o dinheiro que nós trabalhamos e investimos na nossa vida? Porque alguns dizem assim, que o tempo é dinheiro, não é? Não tem essa frase? O tempo é dinheiro. Porque quanto mais tempo eu trabalho, mais dinheiro eu ganho. Só que eu quero dizer que o tempo é vida. Porque quando você pode ter todos os recursos necessários, mas se você não tiver saúde, você não tem vida. Se já chegou o seu tempo, você não tem vida. Então, o tempo, irmãos, é vida. E o que Jesus, não precisa abrir, você só pensa comigo, nem vai dar tempo de eu ficar lendo. João capítulo 6, versículo 12. Depois que Jesus, ele multiplicou os pães e peixes, o que Jesus disse para os discípulos? O pessoal comeu tudo, e aí o que aconteceu? Não sobrou, porque tudo que Jesus faz, o que o Senhor nos dá é em abundância. E aí sobrou. E o que Jesus falou para eles? Vão e recolham as sobras, para que nada se perca. Então, irmãos, nós temos que cuidar de todo o dinheiro que vem na nossa mão. Nós temos que saber administrar cada gasto nosso. Eu me lembro quando eu era criança, que às vezes eu deixava a luz acesa, ventilador ligado, ia tomar banho, ficava. Meu pai falava assim, vocês não sabem quanto custa, E aquilo fica hoje, depois que a gente que paga, fala assim, eu lembro que meu pai falava, vocês não sabem quanto custa. Porque a criança realmente não tem noção, Você deixa ligado, você tá lá, vai. Então, irmãos, o que o Senhor nos ensina é nós valorizarmos, porque nós passamos a nossa vida para ganhar aquilo.
E você tem que saber aonde você está investindo os seus recursos. Então você não pode desperdiçar nada. Eu aprendi com minha mãe, se a gente faz um almoço, tem alguma sobra, a gente pega aquele frango, a gente faz outra coisa. Para que a gente faça se, por exemplo, fez um frango ali, sobrou o franguinho, não vai jogar fora o frango. A gente vai fazer um outro prato com aquele frango. E a gente vai almoçar, a gente vai jantar. Aquele arroz, a gente reforma o arroz. Pega, põe ali alguma outra coisa, faz um arroz com legumes, faz um bolinho de arroz. A gente não vai jogar fora. Quando eu for fazer, quantos copos de arroz? Eu não vou fazer para sobrar, eu vou fazer uma quantia necessária, para que não jogue fora. E o que sobrar, então eu vou usar a sobra, porque é o que Jesus nos diz, é o que o Senhor nos ensina. É esse o segredo da multiplicação, da prosperidade. Então nós temos que valorizar, entendeu? Então cada coisa que você compra, que você gasta, você precisa entender que é um investimento e não ter como gasto. Amém? Então você precisa se importar, sim. Porém, existem algumas pessoas que quando você fala assim, o que o dinheiro é para você? Já tem aqueles que falam assim, o dinheiro, nossa, dinheiro para mim é tudo. Sem dinheiro eu não vivo. Não tem? Tem aquela pessoa que fala assim, nossa, o dinheiro para mim vem em primeiro lugar. Porque sem dinheiro... sem dinheiro o que a gente faz? Sem dinheiro a gente não faz nada. Para mim, nossa, Mas, o que o Senhor Jesus diz lá em Mateus 6:24? Ele nos fala que nós não podemos servir a dois senhores. Nós não podemos ter dois deuses. Por quê? Ou você vai agradar um, desagradar o outro, ou você vai agradar um, desagradar o outro. Assim vocês não podem servir a Deus, e algumas traduções diz a Mamon. Quem é Mamon? É as riquezas. O Deus é o dinheiro. Então, o que nós vimos aqui na palavra, no domingo passado, o primeiro dia da campanha, buscai o reino do Senhor e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, se você busca Deus, você tem Deus, o Senhor, na sua vida, então você não pode buscar o dinheiro como seu Deus. Você não pode ter amar o dinheiro, ter o dinheiro como a solução do seu problema, da sua vida. Como existem pessoas que não temem a Deus, que não buscam a Deus, que nem querem. Até eu amo Deus, eu vou na igreja sim. Mas o primordial na vida dele é o dinheiro. Então quem é o Deus da vida dele? É o dinheiro. Amém? Então, tem muitas pessoas que hipervalorizam o dinheiro. E essas pessoas geralmente são aquelas egoístas. O dinheiro é para mim. Não ajuda ninguém, não contribui com nada, Não quer saber de nada, cada um que se vire, porque o meu dinheiro, eu que batalho, eu que consigo, então cada um que se lasque, São pessoas egoístas. São pessoas que perde a vida pelo dinheiro. Não importa o que ela tenha que fazer, mas ela vai atrás do dinheiro. Ela põe a vida em risco. Quanto que paga? Eu sou mula assim, Põe lá, engole as drogas, se submete a ficar lá, quanto tempo for preciso. Não importa, se tiver que morrer, mas se estourar aí, não tem problema. Eu
posso morrer, eu me arrisco lá no levar uma bala, uma faca, não tá nem aí. Porque o negócio é o dinheiro. Outras pessoas perdem amizades, perde a família, briga com Vocês conhecem pessoas assim? Perde a ligação com toda a família, por quê? Porque o que é importante é o dinheiro. Então, irmãos, nós precisamos ter equilíbrio nas duas coisas. Nós nem podemos desprezar e nem podemos idolatrar. Então, o Senhor, Ele quer nos ensinar a lidarmos com isso. E algumas pessoas hoje, mesmo estando na casa de Deus, sofrem por terem uma visão errada, porque aprenderam errado na sua casa. Você não pode ligar para o dinheiro, é errado ter dinheiro. Outros já aprenderam assim: nossa, você tem que fazer tudo porque o dinheiro é fundamental na sua vida. Nossa, se você não tiver dinheiro, você não é ninguém. Nossa, então, queridos, nós precisamos entender o que a palavra nos ensina, o que o Senhor nos diz sobre finanças. Então essa é a segunda coisa que eu quero perguntar para você. O que é o dinheiro? O que é o dinheiro para você? Então eu quero ilustrar para você dizendo: o dinheiro, ele é como uma ferramenta. O dinheiro, ele é uma ferramenta. Por quê? Para cada situação que eu tenho que resolver, a gente não tem uma ferramenta? Por exemplo, se eu tenho que soltar lá a roda do carro, eu não tenho a chave de rodas. Se eu preciso lá soltar aqui, ó, o parafusinho, o que eu tenho? A chave. Que chave? É de fenda? A chave Phillips. Então, pelo menos essas duas chaves eu conheço, irmãos. Aí o que a gente precisa, né? Não tem a chave. Não tem uma faquinha aí? Quem tem uma faquinha aí? Vamos pegar a faquinha. Uma faquinha de ponta. Aí o marido vai lá, tá com pressa, não acha a Phillips que tem que pôr aqui, ó, pra soltar, ó. Vou catar lá a faca da mulher mesmo lá de comida. Aí a irmã tava tão feliz que comprou um jogo novo, né? Foi lá, o irmão vai, pega a faquinha nova, de pontinha, bonita, e vai tentar soltar e quebra a ponta da faca da esposa. Qualquer semelhança é mera coincidência. Aí, né? Né, obreira Cida? Cadê a obreira Cida? Tô brincando, irmão. Isso aqui aí as mulheres sabem, né? Só as esposas entendem. Mas os homens casados estão entendendo o recado, né? Os maridos. Então, mas resolveu o problema? Não. Não resolveu o problema, porque o parafusinho tá lá apertado, firme e forte, e quebrou a ponta da faca, mas não resolveu. Mas enfim, assim como nós temos várias ferramentas, o dinheiro, ele é uma ferramenta. E vamos entender então. Por exemplo, você tem lá na sua casa um maço de dinheiro. Opa, pastora, tô gostando. Tem um monte lá, nem vou falar das notas de 200, porque a gente nem vê mais, né, irmão? Saiu por aí, andou uns dias, já sumiu. Vamos falar das notas de 100 mesmo. Você tem um macinho de nota de 100 lá na tua casa. Opa! Tá lá na gaveta da tua cômoda. Ô, pastora, é que minha mulher não viu. Ô, misericórdia, irmãos. Vocês juntaram, tá os dois lá. Juntou os matinhos de 100, as notinhas de 100, põe lá. E aí, eu pergunto pra você, aquele montinho de dinheiro, ele pode fazer alguma coisa por você?
lá na sua gaveta, aquele dinheiro guardado na gaveta lá da sua cômoda, ele faz alguma coisa para você? Ali? Não. Ele pode te deixar feliz. Que quando você abre e fala, aham, você está aí, fecha. Aí você olha de novo, aham, você aí, né? Então você fica abrindo e fechando, dá uma piscadinha, né? Pra você ficar feliz um tempo. Mas ele ali, ele faz alguma coisa para você? Não. Ele é o quê? Um maço de dinheiro. Mas, como uma ferramenta, ele não pode te trazer conforto. Se você pegar aquele dinheiro e, sei lá, tá com o seu sofá furado, rasgado, afundado, cheio de bolacha, comida, né? Tá tudo aquele sofá que já tá pensando de até colocar pro cachorro dormir. Mas você tá lá ainda. Se você pegar aquele dinheiro e for lá comprar um sofá novo, ele não é uma ferramenta que vai te trazer conforto, alegria, uma sala bonita. Então aquele dinheiro, quando você usa ele, ele pode trazer o quê? Ser uma ferramenta para o seu conforto. Você pega aquele dinheiro, nós vamos para o Nordeste passear. Breira Rose, né, irmão Dorizete, vamos lá. Ele é o quê? Uma ferramenta que traz o quê? Alegria, que reúne a família, que descontrai, né? Traz um renovo, como eu mereço, porque você trabalhou. E aquele dinheiro ali é sua ferramenta. Para o quê? Para você se alegrar, distrair, né? Amém? E assim nós entendemos. Você está com uma doença. Aquele dinheiro, ele pode curar a sua doença? Não, mas você pode usar aquele como ferramenta, aquele dinheiro. Você vai lá, vai no médico, faz a consulta, pagou o médico, o médico passa o remédio, você paga o médico e sarou. Amém? Mas, só tendo o dinheiro, ele não faz nada por você. Mas como ferramenta, ele pode fazer muita coisa por você. Entendeu? E isso, então, nós vemos Jesus nos ensinando, por exemplo, com a passagem do bom samaritano. Quando você vê lá em Lucas, no capítulo 10, o que Jesus falou? Que tinha um homem que estava passando na estrada, ele foi assaltado, ele foi espancado, mas passou por ali alguns sacerdotes, né, que eram tão espirituais, mas nem ligaram para aquele homem que estava ferido, quase morrendo. Mas passou por ali o quê? Um homem de Samaria, da cidade de Samaria, mas que ele tinha o seu coração bom. E o que ele fez? Ele usou o seu dinheiro como ferramenta, através da sua bondade, para cuidar daquele homem. Naquele momento, então, ele cuidou das feridas daquele homem, que estava ali todo ferido, quase morto, pegou aquele homem e levou para um local, né, uma hospedaria, para que alguém cuidasse dele. Deixou lá, pagou e falou assim, olha, cuidem dele. Vê o que ele precisa. Eu estou deixando aqui, esse valor para vocês. E vou embora, porque eu estou viajando, eu tenho que fazer os meus negócios. E quando eu voltar, eu acerto toda a diferença do dinheiro que for necessário. Você entendeu? Então não basta aqueles que dizem que são tão espirituais, mas não usam a ferramenta.
Ah, pastora, mas será que ele tinha a ferramenta, aqueles homens? Mas eles nem sequer olharam para aquele homem. Mas aquele samaritano, que não era espiritual, vamos dizer assim, será que não era? O seu coração era bom. E ele usou da sua ferramenta, aquilo que ele tinha. Vocês entenderam então que o dinheiro, ele é uma ferramenta que nos proporciona muitas realizações. É por isso que Deus, Ele quer sim abençoar as nossas finanças. E não é apenas para nós, é para que nós possamos abençoar outros. Entendeu? Você está entendendo que o dinheiro é uma ferramenta, por isso nós temos que nos importar, sim, e de um modo correto. Então, o que faz a diferença na minha vida é como eu uso o dinheiro. Se eu estou usando o dinheiro para as coisas corretas, ou se eu estou usando o dinheiro de forma errada. Se eu uso apenas para mim, ou se eu uso para que o nome do Senhor seja glorificado. Sabe quando você ajuda alguém e essa pessoa fala assim: graças a Deus, a minha família vai se alimentar. Eu agradeço a Deus porque hoje eu não tinha o que comer. Eu agradeço a Deus porque eu não sabia o que fazer, mas através da tua vida eu consegui tal coisa. Vocês estão entendendo, irmãos? Por isso nós lemos aqui Coríntios falando, na segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo falando: vocês serão enriquecidos. Para quê? Para vocês serem generosos. Como? Em todas as obras. Então, quando nós somos abençoados por Deus nas nossas finanças, o Senhor nos abençoa para que o nome dele seja glorificado. E quando o nome dele é glorificado? Quando nós usamos essas finanças como ferramenta para a obra dele e para que outras pessoas tenham as suas necessidades supridas. Amém? Tiago, capítulo 4, versículo 3, ele diz assim: vocês pedem e não recebem. Sabe por quê? Porque vocês pedem para gastar nos vossos próprios prazeres. Vocês pedem mal para esbanjar naquilo que é só para vocês. Então eu quero dizer nessa noite, por que Deus prosperaria a tua vida? Sabe por que tem crente que não prospera? Porque é egoísta. Porque só pensa em si. Porque pede errado. Ele pede, porque eu quero ter uma casa confortável, um carro. Porque assim, eu quero me preocupar com conta. Porque... Ele não pede assim: Deus, eu quero ter o necessário, sim, um conforto, mas eu quero ajudar a tua casa. Eu quero ajudar a tua obra. Eu quero ter alegria de ofertar, de fazer missões. Eu quero poder ajudar pessoas. E essas pessoas que pedem só para si, é melhor morrer pobre mesmo, pelo menos vai para o céu. Não desvia por causa do dinheiro.
Sabe, irmãos, às vezes a gente olha as pessoas e julga sem saber. E eu quero dar um testemunho aqui de algo que eu pude ver e eu posso falar hoje com autoridade. Somente depois que meu pai faleceu, irmãos, muitas pessoas chegam para mim e falam assim: ah, Moacir, é teu pai? É. Nossa, mas esse homem me ajudou tanto. Pessoas que eu nunca vi na vida. Mas esse homem era tão bom para mim. Nossa, mas esse homem ajudou a minha família. Ajudou a minha casa, ajudou a minha vida. Pessoas chegam de outras igrejas e falam assim: nossa, mas o irmão Moacir, ele doou tal coisa para nossa igreja. Para outra igreja, para outra igreja. Não estou falando aqui para a glória dele, não, irmãos. Eu estou dizendo porque Deus sempre abençoou a vida dele. E ele sempre trabalhou muito. E sempre foi muito criticado. E tudo que nós temos foi sim pelo trabalho dele. E pela bênção de Deus. Porque ele tinha um coração aberto. E esses dias ainda eu estava comentando com a pastora Sueli, a gente não sabia dos propósitos dele, das coisas que ele fazia, irmãos. E depois, as pessoas vêm e falam, ele doava, não era só para a igreja, para os propósitos dele com Deus, em outras denominações, em outros lugares. É por isso que Deus, Ele nos abençoa, irmãos. É por isso que Deus nos prospera. Para que o quê? É para que o nome dEle seja glorificado. Não é para nós guardarmos, porque quando a gente sai desse mundo, a gente não leva com a gente. O nosso tesouro é lá no céu. Mas o Senhor nos quer fazer os seus filhos bem-sucedidos. E é isso o que o apóstolo Paulo ele diz: vocês são enriquecidos para que vocês sejam generosos em toda boa obra. E quando vocês são generosos, é o nome do Senhor que é glorificado em todas as vossas atitudes. Então, é essa a intenção de Deus. E a primeira coisa que eu quero te lembrar é que você reconheça quem você é. E o que você tem feito, em primeiro lugar, para o Senhor. E já que nós estamos falando sim de finanças, de algo espiritual, a primeira coisa, tudo o que nós somos, tudo o que temos. E se temos saúde, se temos vida, é porque o Senhor nos tem dado. E o que tão somente o Senhor nos diz, lá em Deuteronômio 28, se me obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. E eu não preciso ler aqui Malaquias 3:10, porque o princípio de todas as coisas, irmãos, é devolver ao Senhor, porque tudo é dele. O que está nas tuas mãos é dele. Você é mordomo, você é administrador. Se você trabalha, se você tem vida para conquistar aquilo que você tem, é porque o Senhor te tem dado. E quando ele diz, trazei todos os dízimos e ofertas, é porque ele tem te dado 100. Ele diz assim, mas para minha casa, traz só 10. Sabe por quê? Porque quem repreende o devorador das suas finanças é ele. Ah, pastora, mas eu não consigo dizimar. Você não consegue dizimar porque você não está na obediência? Comece a dizimar, comece a ofertar, que aí o Senhor vai repreender o devorador. É a obediência que gera bênção. Então, se você quer ser próspero, se você quer ser abundantemente abençoado, eu quero que você pense nesses dois pontos: da fidelidade ao Senhor nos seus dízimos e ofertas. E qual é o propósito que Deus então te prosperaria? Para que você diminua, né?
eu diminua no meu egoísmo, nós no nosso egoísmo, nas nossas vontades, e que Ele cresça na nossa vida, e que Ele cresça nas nossas finanças. Feche os seus olhos. Senhor, te louvamos pela tua palavra. Continue ministrando aos nossos corações, ó Deus. Aquilo que não sou eu, mas é o teu Espírito Santo que fala ao coração de cada um. Traga esse entendimento. Traga, Senhor, esta abertura, para que os teus filhos verdadeiramente sejam prósperos e abençoados. Senhor, e que eles tenham esse coração aberto para o teu reino, para trazer, Senhor, o melhor, para dar o melhor, que sejam abençoados em todas as coisas, para cuidar da tua causa, para cuidar do teu reino, para cuidar, serem ferramentas, ó Deus, para abençoar aqueles que necessitam e o seu nome ser glorificado. Assim eu oro pela vida de cada um, em nome de Jesus. Se coloque de pé, pegue o seu projeto de vida.